Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí para a nossa live de aquecimento. É assim que você atrai o hóspede certo que vai fazer você triplicar as suas reservas. Falar sobre o hóspede ideal, para mim, é algo extremamente fácil. Eu gosto muito do tema e vejo que pouquíssimos gestores dão importância a esse tema. Pouquíssimas são as pessoas que trabalham com meios de hospedagem que realmente definem quem é o seu tipo de hóspede ideal. Na live de hoje eu quero trazer todos esses pontos. Por quê? Porque hoje você vai descobrir qual é a importância de você definir quem é o hóspede certo para a sua hospedagem. Saber disso vai deixar você mais próximo de triplicar as suas reservas e, consequentemente, conseguir um Prolabore acima de R$ 10.000 por mês. Então, o que acontece na maioria dos casos? O que geralmente acontece? Você atrai o público errado, que só te gera problema. Ou seja, teu trabalho fica cada vez mais difícil. Ou você vai vender por um ticket baixo. Você não consegue vender pelo preço que gostaria, porque as pessoas não estão, valorizando o seu produto, não estão enxergando os benefícios. Talvez você esteja atraindo as pessoas erradas. E terceiro ponto, corre um sério risco de você receber avaliações negativas. Ou seja, as avaliações é um dos 9 pilares que vão te fazer triplicar reservas. Se você atrai o hóspede errado, você vai, consequentemente, piorar nesse pilar, que é o pilar da avaliação. Ou seja, as pessoas que você vai receber, que você irá receber, não vão te avaliar de forma positiva. E isso vai prejudicar você diante dos algoritmos das plataformas, vai prejudicar você na conversão, vai prejudicar você em vender diárias maiores, vai prejudicar você de forma geral. Então, é super importante que você defina. Então, hoje, eu vou um pouco mais a fundo sobre esse tema, vou trazer algumas questões. Óbvio que não dá para eu falar tudo, 100%, sobre o hóspede ideal, mas eu vou trazer pequenos fragmentos da minha metodologia para que você consiga estar aplicando ao final na sua hospedagem. Quem puder logo, deixa logo o seu like no vídeo. Você está me assistindo aqui no YouTube, deixa logo o seu like aqui no vídeo. O assunto eu tenho certeza que você vai gostar. Então, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. E você que me vê no Instagram, obviamente, desce o dedinho aqui no coração para que o Instagram, os algoritmos identifiquem que o assunto é relevante e possa estar mostrando esse conteúdo para mais pessoas. E óbvio, se você puder me ajudar, tem um avião aqui, parecendo um aviãozinho de papel, um triângulo aqui. Você clicar nesse triângulo aqui, seleciona 2 amigos, manda essa live para eles aqui, chama a galera para participar, que o assunto vai ser bacana. Beleza? O que a gente vai falar na live de hoje? Qual é o tema da live de hoje? É assim que você atrai o hóspede certo que vai fazer você triplicar reservas. Vamos lá. Lagreca, qual que é a grande dificuldade? O que é que você observa pela tua experiência? Até o presente momento, eu fiz 42 mentorias individuais com alunos de turmas passadas. E eu estou entregando essas mentorias. E uma das coisas que eu mais observo durante as mentorias é que não existe o hóspede ideal definido por essas pessoas. Ou seja, a maioria das pessoas tentam preparar as suas hospedagens de forma a tentar agradar o maior número de hóspedes. Ou seja, eu não vou ser específico em nada, porque se eu for muito específico, eu vou meio que reduzir a minha demanda. Só que quando você trabalha de forma muito genérica, quando você tenta agradar todo mundo, quando você constrói uma hospedagem que você tenta agradar todo mundo, no final das contas, você termina não agradando ninguém. Por quê? As relações humanas, você agradar uma pessoa que você conhece, já não é fácil. Que dirá você tentar agradar várias pessoas simultaneamente. E por conta disso, quando você adota esse tipo de estratégia, digamos, ser o mais genérico possível, você começa não se comunicando muito bem. Você não consegue transmitir muito bem a mensagem que você gostaria de mostrar sobre os benefícios, sobre a sua proposta de valor. Por quê? Porque você vai se comunicar muito genericamente. Ou seja, a forma que você conversa, digamos, com um casal, digamos, que tem 30 anos, 40 anos, é um pouco diferente da forma que você se comunica com o público jovem, que tem seus 22, 25 anos, que é completamente diferente da comunicação que a gente tem com um público mais experiente, digamos assim, acima dos 60 anos. É uma outra forma de comunicação. Então, definir quem que você quer atender é primordial para que isso facilite, a sua prospecção de novas reservas.
Por quê? O objetivo principal de qualquer meio de hospedagem é receber reservas. E reservas é uma consequência de você colocar o hóspede no centro do seu negócio. E todas as suas ações são pautadas em promover a melhor experiência, promover um alto grau de satisfação, que aquilo vai te gerar o quê? Vários reflexos. Uma coisa que eu digo e repito quase que todas as lives. Por quê? Presta atenção que o nível de satisfação e o grau de exigência de um hóspede, ele está diretamente ligado à sua proposta de valor, ao seu tipo de hospedagem. Isso é importantíssimo. Uma coisa que eu observo que muitos anfitriões sofrem com isso é, por exemplo, aqueles anfitriões que possuem, vamos dizer, um flat num complexo, né, um resort, um complexo hoteleiro. Aí tem uma parte dos quartos são, né, administrados por uma bandeira de algum hotel. E a outra parte são anfitriões que alugam, né, individualmente. Isso acontece várias vezes, um problema. Por quê? Porque às vezes o hóspede faz a reserva, olhando as fotografias daquele flat, daquele apartamento, ele acha que vai ter os mesmos serviços que está comprando às vezes do hotel, que às vezes ele não lê mesmo, que acha que está comprando do hotel, e chega para se hospedar no teu flat, no teu apartamento, e digamos, a expectativa que ele tem não é atendida. Por quê? Porque ele comprou, né, ele reservou um apartamento de um anfitrião e não um apartamento de um hotel que estava dentro do mesmo complexo. Mas isso pode ser evitado. Como? Comunicação. A comunicação serve para gerenciar a expectativa. Então, você entender que saber quem que você quer atender é importantíssimo para que você consiga corresponder às expectativas e atingir o mais alto grau de satisfação. Para que o hóspede retorne, para que o hóspede fique mais tempo, para que o hóspede consuma, né? Se você proporcionar condições, eu vou até falar um pouco sobre isso, consuma na sua hospedagem e, obviamente, aquilo reflita numa boa avaliação. Por quê? Porque se o hóspede não está satisfeito, se o grau de exigência dele não é atendido, talvez a culpa não seja dele. Talvez a culpa seja nossa. Por que não? Se isso é algo que acontece constantemente, opa, é algo que tem que ser avaliado. Então, quando você se posiciona, que é exatamente a forma que você vai se vender, a forma que você vai se mostrar, quando você se posiciona, você consegue exatamente atrair aquele tipo de hóspede que conecta com a sua proposta. Conecta com a sua proposta. E quanto mais específico, obviamente, essa especificidade, o ideal é que seja na maioria da demanda do destino. Então, por exemplo, se tem um destino que é muito frequentado por casais e você tem um meio de hospedagem que é para grupos, você vai sofrer. Agora, aquele meio de hospedagem que realmente entrou no segmento e está focado em casais, porque a maioria daquele público que vai ali são casais, cara, esse cara vai se dar bem. Então, quando você se posiciona, você começa a atrair os hóspedes que conectam com a sua proposta. Outro ponto, o posicionamento, ele também te ajuda a você identificar quem são seus concorrentes diretos. Porque uma coisa que eu sempre digo, né, repetidamente, nem sempre as pessoas que estão ao meu lado são as pessoas que são meus concorrentes diretos. Por que não são as pessoas que são meus concorrentes diretos? Porque às vezes o cara tem um produto que é diferente do meu produto. Por exemplo, aqui no hotel, eu tenho vários hotéis que estão próximos de mim que não são meus concorrentes, que são categorias superiores à minha. São hotéis que têm serviços de quarto, que têm recreação, que têm entretenimento, que têm café da manhã, que têm, sabe, vários outros serviços que eu não disponho aqui. Então, esse cara que está do meu lado, às vezes a 15 metros, não necessariamente ele é meu concorrente, porque o público que ele atende é um público diferente do meu. Eu atendo um público, digamos, uma classe social abaixo daqui do meu hotel aqui. O hotel que está aqui do meu lado, ele atende uma classe social mais acima. Mas isso é importante, por quê? Porque eu consigo atender as expectativas. E essas expectativas, elas refletem diretamente na avaliação. Então, um dos pontos que é importantíssimo, né, em termos de avaliação, é você ser o quê? Constante. Eu não preciso ter avaliações 10 o tempo inteiro. Desde que eu consiga manter um 8,5 durante um ano, 2, 3 anos. Isso é importantíssimo. Do que eu manter um 10 por 3 meses e depois, os meses seguintes, eu caio para 7, 6,5, 7,5. Não, é melhor que eu seja 8,5, 8,7, 8,8, constante, do que eu ficar nessa oscilação. Então, me posicionar me ajuda ao quê? A trazer o hóspede correto e, obviamente, a identificar quem são as pessoas que estão concorrendo comigo. Porque mais abaixo aqui da live, eu vou trazer as informações. Eu vou explicar o porquê que esse posicionamento ele é importantíssimo.
E uma das coisas que mais surgem dúvidas em relação a posicionamento é as pessoas dizem, cara, como é que eu me posiciono? O que é posicionamento mesmo, né? Assim, é algo extremamente abstrato, que as pessoas às vezes não sabem formular exatamente o que é, né, o posicionamento. O posicionamento nada mais é do que você definir qual é o seu segmento, e qual é a sua diferenciação. Por exemplo, qual é o meu segmento? Meu segmento é hotel. Qual é a minha diferenciação? Localização e custo-benefício. Por quê? Porque eu estou numa localização privilegiada por um preço muito atrativo. Essa é a minha diferenciação. Às vezes eu posso ter o quê? Um flat. O meu flat pode ser um flat, o meu tipo de propriedade, o meu segmento é um flat temporada, mas a minha diferenciação é o quê? É um flat sofisticado, ideal para casais. Então, sofisticado é muito similar à palavra meio que moderno, né? Então, eu tenho um produto que o meu segmento é um flat, mas a minha diferenciação é a sofisticação e é ideal para casais. Por quê? Porque o ambiente foi preparado, a iluminação, a decoração. Então, isso são pontos que te ajudam a se posicionar. Só que poucas pessoas falam disso de forma concreta, que consigam exemplificar. Então, estou tentando trazer aqui, ser o mais, digamos, didático possível, para que ao final da live você aplique. Então, mais uma vez, né, foi até bom aproveitar esse gancho aí, porque vocês sabem que minhas lives, eu gostaria que você, que está me assistindo, você que está me acompanhando, você que está aqui realmente querendo triplicar suas reservas, querendo ter um prolabore, um salário acima de 10 mil reais, faz o seguinte, não faz como a maioria não, pega o teu papel e tua caneta e anota, independente do que tu esteja fazendo agora, coloca a live ali, vai escutando, mas fica com papel e caneta na mão, porque quando eu falar alguma coisa, tu vai anotar. Tu vai dizer, putz, isso aqui é verdade, o HK tá falando que eu tenho que implementar. E aí tu vai se lembrar ao final da live, daqui pro final do dia, tu, putz, realmente eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, para tu ter esse ajuste, para realmente trazer as pessoas que eu quero. Então, ó, papel e caneta na mão, beleza? Dando sequência aqui. Então, afinal, o que é o hóspede-alvo? Né? O que é esse conceito que eu estou trazendo para vocês? E por que é importante defini-lo? Então, primeiramente, o que é o hóspede ideal? O que é o cliente ideal, público-alvo? O que é isso aí? O hóspede, nada mais é, o hóspede ideal é um determinado grupo de pessoas que se encaixam com o perfil da sua hospedagem. Ou seja, que se conectam pela busca da sua proposta. Entenda que quando você está se vendendo, você está se posicionando, você vai falar das suas características, inevitavelmente. Mas, se você conseguir falar sobre os seus diferenciais, sobre a sua proposta de valor, as pessoas vão te dar muito mais atenção, você vai se diferenciar muito mais do que quando você fala que tem um quarto limpo, com ar-condicionado, chuveiro elétrico, enfim, e um frigobar. Entende? Então, o importantíssimo é que você saiba que o hóspede ideal é esse grupo que você vai agradar. Esse é o primeiro conceito. Segundo ponto, que por que é importante defini-lo, o hóspede ideal? Porque você vai concentrar esforços de venda e comunicação naquelas pessoas que realmente se conectam com você. Ou seja, a sua forma, até as legendas do post, até a forma que você se comunica, vai ser a forma mais assertiva. Você concentra esforços de venda e comunicação de forma mais assertiva. As pessoas vão se comunicar melhor com a sua mensagem. Então pensa, tu tá escrevendo uma mensagem para alguém que tem 30 anos. Cara, vai ser uma mensagem às vezes com um linguajar mais descolado, vai ser às vezes algo mais informal. Por exemplo, vocês já tentaram pedir ajuda ao banco digital, Nubank? Você conversa com os atendentes, parece que está conversando com um amigo. Por quê? Porque faz parte digamos, da cultura deles estar o mais próximo do cliente. Então, o linguajar deles já é uma forma que conecta. Eles te chamam, às vezes, pelo apelido, sei lá, né? As pessoas chamam, né? O pessoal de São Paulo chama muito pelo primeiro nome, então vamos dizer Felipe. Oi, Fê, o que é que você está precisando de ajuda? Não sei o quê. Ou seja, é uma forma de comunicar-se porque o público dele é um público jovem. Geralmente o público, né, digamos, mais sênior, né, um público mais idoso, prefere um tipo de banco mais tradicional, que tem agência. Por quê? Porque é o tipo do público, é o tipo do perfil que conecta com o banco digital, não é o mesmo tipo do público que conecta, às vezes, com um banco mais tradicional, feito uma caixa econômica. Então, quando você sabe o público, você concentra esforços na tua venda, a comunicação vai mais direta, tá? Outro ponto, o hóspede correto, quando você traz a pessoa correta, ele te faz trabalhar com mais satisfação.
Não tem coisa melhor do que você trabalhar satisfeito, do que você realmente atender as pessoas e aquilo te satisfazer. Tem coisa pior do que tu receber um hóspede que tu faz, nossa, era melhor esse cara não ter vindo. Não tem aquela sensação, às vezes acontece. Você receber um hóspede e dizer, cara, eu não queria que esse cara viesse, eu queria que ele fosse embora. Às vezes é um dinheiro que está me custando caro. Não acontece? Então, quando eu trago a pessoa certa, eu trabalho mais satisfeito, eu trabalho mais feliz. Porque você para pensar, você passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, quando você traz o hóspede certo, você fideliza. Porque você consegue agradá-lo. Você consegue conectar a proposta que ele busca, os diferenciais que ele está querendo. Então, aquilo auxilia na fidelização. Auxilia também na indicação, porque geralmente aquele hóspede que conectou com você, o ciclo social dele, as amizades dele, provavelmente podem ter gostos similares. Então, rola uma indicação. E essa indicação, esse hóspede novo que vai para a tua hospedagem, independente de você ser anfitrião, hoteleiro ou dono de pousada, quanto que você pagou para ter um hóspede indicado? Zero. Custo zero. Outro detalhe que eu sempre ensino para os meus alunos, a gente vende experiência. A gente não só vende diárias. A gente não só aluga quarto ou aluga imóveis, né? Flats, apartamentos, casa de temporada. A gente vende experiência. Então, dentro da experiência, a gente fornece as vendas acessórias, que são vendas complementares que vão fazer o meu ticket subir. Porque em situações difíceis, como a baixa temporada dessa, às vezes eu vou vender meu quarto só para empatar, só para não tirar o custo do bolso. Mas, com as vendas acessórias, eu consigo criar uma gordurinha. Mas tudo isso é feito o quê? De forma assertiva. Como que você vai saber o que conecta para um hóspede e o que conecta para o outro? Imagina se for um cara muito genérico. Aí você, eu vou colocar uma cerveja aqui, por exemplo, a marca, sei lá, Skol. Putz, vai ter um público que vai achar legal consumir Skol. Mas vai ter outro público que vai dizer, pô, Skol, cara, não é nem uma Heineken, não é nem uma Beck's, não é nem uma Stella, não é nem uma Budweiser. Pô, Skol, cara. Não, Skol não quero não. Então você entende que ser genérico não conecta. E aí, o que acontece? O teu consumo não sobe. Então, quando você sabe quem você atende, você faz a preparação e você consegue fazer a pessoa consumir mais. Outro ponto, boas avaliações. É óbvio, trouxe o cara certo, gerenciei a expectativa, superei as expectativas, foi bom a satisfação dele, proporcionei uma boa experiência, dei toda a assistência. Porra, a chance da avaliação boa vir são grandes. São grandes chances da avaliação vir. Então, trazer um bom hóspede traz todos esses fatores positivos que muita gente às vezes não analisa. Fica naquele desespero, quero vender, quero vender, quero vender, quero vender. E vende a qualquer custo, vende a qualquer preço. Aí aquilo deprecia teu imóvel, te traz problema, te traz uma má avaliação, tu se aborrece. Então, assim, olha quantas coisas que desgastam. Mas por que isso? Porque as pessoas estão mais focadas em ficar buscando diquinhas, dica, o tempo inteiro, dica. Eu odeio essa palavra, mas eu quero dica, eu adoro dica, e fica trocando, pegando dica, mas não constrói nada. Aí fica querendo saber, qual a promoção que eu boto no Airbnb? Qual a promoção que eu boto na Booking? Não é promoção. Antes de você saber vender, você tem que saber para quem que você vai vender. Para quem? Então, por exemplo, muito claro, vamos dizer que eu tivesse uma empresa, uma loja que eu vendesse telefones celulares. Cara, 90% dos telefones do Brasil são Samsung. Então, ou seja, a cada 10 telefones que são vendidos no Brasil são através, né, vamos dizer, Samsung, sistema Android. Né? Não é Samsung, é Google. Android é da Google, né? Sistema Android. E um telefone iPhone. Então, se eu fosse abrir uma loja, eu ia abrir uma loja de quê? Poxa, eu ia abrir uma loja de Samsung. Por quê? Porque faz mais volume. Essa pode ser a minha estratégia, querer ganhar no volume no ticket mais baixo. Por quê? Porque um de iPhone, o ticket é mais alto, a demanda é menor, né? Então, a gente tem que ver esses pontos. Então, por isso que é importante você saber quem que você atende. E essa definição do que saber quem atende é você observar quem frequenta o local. Quem são as pessoas que frequentam a cidade que está a tua hospedagem. Então, por exemplo, na tua cidade só frequentam casais, só frequentam famílias. Cara, foca nesse nicho. Foca nesse nicho. Claro, tem que detalhar mais um pouco. Mas foca nele. Não vai focar em viajante individual. Pô, a maioria da galera que vai é casal e família. Para que tu vai focar no viajante individual? Para que às vezes tu vai focar em grupos? Mas tudo bem. Pô, minha hospedagem é de grupo lá, Greco. Tem o que fazer? Tem. Tem outras ferramentas também. Caso as plataformas não entreguem o volume de reservas que você precisa. Existem outros, mas não é o tema da live de hoje. O tema da live de hoje é você exatamente definir quem são as pessoas que conectam com a sua hospedagem. Quem é as pessoas que dão match exatamente com a proposta que você oferece.
Em todo meio de hospedagem ele é assim, tá? Todo meio de hospedagem. Não existe você chegar e dizer assim, mas o meu meio de hospedagem é diferente. Diferente em que sentido? Muitas pessoas têm essa síndrome, né? Síndrome de floquinho de neve no sertão, porque o meu meio de hospedagem é diferente. Porque a minha cidade é diferente. Toda cidade é diferente. Todo meio de hospedagem tem as suas particularidades. Todo meio de hospedagem tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Mas a gente vai tentar remediá-los aqui, obviamente. Por que eu estou falando isso? Porque um hóspede que ele fica no apartamento, ele tem uma expectativa completamente diferente do cara que vai para um hotel, que é completamente diferente do cara que vai, às vezes, para um hostel, do cara que vai para um albergue, do cara que vai para um resort. Então, assim, tudo isso é diferente. Tudo isso é diferente. A expectativa da pessoa está diretamente ligado ao seu posicionamento que você construiu para atrair aquele hóspede. E muitas pessoas nunca nem pensaram nisso. Qual é o teu posicionamento? O que é que você oferece? O que é que você faz para que você fique muito latente a sua posição? Porque, assim, o posicionamento deriva, obviamente, da palavra, acho que, posição, né? Ou seja, qual a sua posição? Se você, por exemplo, vamos dizer, você é um ativista, você gosta de política, e você se posiciona que é de esquerda ou que é de direita, na sua conversa, no jeito que você argumenta, as pessoas começam a identificar, não, esse cara é da esquerda, esse cara é da direita. A gente identifica. A mesma coisa quando você, por exemplo, tem um time de futebol, você se posiciona, eu gosto desse time, eu torço para esse time. Então, quem é o hóspede que você quer? Quem são as pessoas que você quer atender? Então, isso vai te posicionar também. É a vitrine da tua loja. É como que você se vende. Só que ninguém pensa nisso, né? Ninguém pensa nisso. Aí fica reclamando, eu não vendo, eu não vendo, eu não vendo. Mas por quê, cara? Porque é tudo muito genérico. Só quer vender. Aí muitas vezes vende por um preço baixo. Vende com as margens baixas. Chega no inverno, passa sufoco. Por quê? Porque o cara não define as pessoas que quer, não trabalha ao certo as pessoas que querem trazer. Então, existem diversos tipos de propriedade, digamos assim. Existem mais de 10 tipos de propriedade. A gente teria hotel, pousada, flat, apartamento, casa temporada, hostel, glamping, tem vários tipos de hospedagem. Esses são os mais conhecidos no Brasil. Tanto é que o Airbnb fez até uma mudança agora há pouco, não foi? Sobre essas categorizações. Mas eu sei que no site da Booking, se eu não me engano, tem mais de 30 tipos de hospedagem. 30 tipos de hospedagem. Cara, é muita coisa. É muito tipo de hospedagem. Mas óbvio que existem aqueles que são mais comuns aqui no Brasil. Então, o que você precisa saber é exatamente isso. Quem são as pessoas? Por quê? Porque eu vejo às vezes as pessoas falar assim, meu tipo de hospedagem é ideal para a família. Meu tipo de hospedagem ele é ideal para a família. Aí eu digo, é? O que é que ele tem? São 2 quartos. Tem 2 quartos, espaçoso, não sei o que, cabe uma família. Pô, mas isso é o pré-requisito para ser de uma família? É o pré-requisito para você achar que seu hóspede ideal é uma família, simplesmente porque você tem 2 quartos? Mas que tipo de família? Gente, vamos voltar um pouquinho atrás, mas que tipo de família é? Né? Que tipo de família? Se for uma família com crianças, você não é um lugar ideal para famílias. Por quê? Porque às vezes você não tem entretenimento, o seu lugar não é seguro, às vezes você tem um flat que não tem rede de segurança, às vezes você tem uma casa temporada que não tem cercado ao entorno da piscina, então talvez você não seja ideal para famílias com criança. Então você tem que se posicionar. Isso tem que estar muito claro para as pessoas que estão enxergando, porque eu sempre digo, e eu repito, acho que constantemente isso. Como é que a reserva acontece? A reserva ela acontece quando você provoca o desejo na pessoa. Você provocou o desejo nela. Então, pô, que massa, a pessoa começa a se ver na tua hospedagem. Então, eu provoquei o desejo na pessoa e eu resolvi todas as dúvidas, todas as objeções, todas as informações que essa pessoa queria. Então, eu tirei todos os atritos. Dúvidas, objeções, informações, pega isso aí, empacota e chama isso de atrito. Então, todas as vezes que eu desperto o desejo e eu tiro todos os atritos de frente da pessoa, aquilo vira uma reserva. É isso que acontece em uma reserva. Só que quantas pessoas estão preocupadas em tirar o atrito? É tipo assim, é como se você fizesse muita força para vender, sem ao menos estudar o caminho e ver quais são os obstáculos. O que está te empatando? O que está obstacularizando você de progredir, você de avançar. Então, mais uma vez, se você estiver gostando dessa live, desça o dedinho aqui no YouTube ou no Facebook, deixa logo o seu like no vídeo. E você que está me vendo no Instagram, desce o dedinho no coração aqui, por favor. Desce o dedinho aqui no coração, por favor. E se você puder, óbvio, compartilhe essa live com 2 pessoas,
tá? Porque agora a gente vai começar na parte mais densa da live. Tudo isso que eu estou explicando aqui sobre o hóspede ideal é exatamente o motivo que você precisa conhecer para você triplicar reservas, para você ter um salário acima de 10 mil. Porra, Lagreca, é possível? Total possível. Até você, que está começando do absoluto zero, que não sabe de nada, já vai começar na frente de mais de 90% dos gestores, porque a maioria não tem formação, a maioria vai na intuição. Não falo formação de estudo, de faculdade, não. Eu falo de conhecimento mesmo, a maioria não tem. Pode acreditar. As pessoas que estão assim, cara, eu gosto de hospedagem, mas eu tenho medo. Eu queria fazer essa transição de carreira, eu queria me aventurar nesse mundo, e você pode se aventurar. Você não precisa ter um meio de hospedagem para começar a trabalhar no segmento. Basta que você tenha conhecimento de venda. O resto, tem várias pessoas aí que têm imóveis, às vezes familiares seus, parentes seus, amigos seus, pessoas que você conhece, às vezes, no seu ciclo social, que tem um imóvel que está parado e diz, deixa eu administrar, eu te cobro 20%. Se o imóvel você conseguir alugar ele 20 diárias por R$ 250, faturou 5 mil no final do mês. Se você ganhar 20%, já fez 1.000, quase um salário mínimo com um meio de hospedagem. Com um meio de hospedagem. Eu não estou falando de uma diária faraônica e não estou dizendo que você precisa alugar os 30 dias, mas para você enxergar a possibilidade. Então, definir o hóspede é o primeiro passo para quem quer aprender a vender. Porque vendas é o pulmão de qualquer hospedagem. Qualquer hospedagem precisa vender. E para vender, eu tenho que saber para quem eu vou vender, como eu vou me posicionar. E isso vai me fazer triplicar reservas e ter o salário que eu almejo ter, acima dos R$ 10.000. Mas continuando aqui, papel e caneta na mão, para a gente dar sequência agora. Papel e caneta na mão. Lagreca, porra, achei massa tudo que você falou sobre hóspede ideal. Eu adorei tudo que você falou. Mas, meu amigo, me ajude mais um pouquinho. Como é que eu faço isso, cara? Como é que eu descubro? Essa era a tua dúvida, não era? Fala comigo, se essa não era a tua dúvida. Pô, e agora, Lagreca, como é que eu descubro? Achei massa tudo que tu falou, mas me ajuda, meu irmão. Claro, tamo junto, fica tranquilo. Como é que a gente faz isso? Primeiro ponto, rodar uma pesquisa. Cara, roda uma pesquisa. Você já teve hóspedes antigos? Roda uma pesquisa. Roda um formulário via WhatsApp, via Google Form, via e-mail. Enfim, roda uma pesquisa. Pega uma informação e, obviamente, você oferece alguma vantagem para as pessoas que respondam. Olha, você que já passou por aqui, eu estou com um formulário aqui, responda esse formulário, é questão de 2 minutinhos, 3 minutinhos, só basta responder esse formulário aqui e automaticamente eu já te dou um voucher de X% de desconto. Ou eu te dou um voucher para você fazer um check-in antecipado. Ou te dou um voucher para você fazer um check-out, né, tardio. Então você não precisa sair ao meio-dia. Então você vai, trabalhar esses pontos. Então, roda uma pesquisa, mas obviamente ofereça alguma coisa em troca, desde que não seja oneroso para você, desde que não seja algo que mexa diretamente no seu bolso. Próximo ponto, leia cuidadosamente todas as suas avaliações. Se você já tiver avaliações, leia as suas avaliações, todas, dos portais de reservas, do Google, do TripAdvisor, leia tudo e anote o que os hóspedes falaram, porque é isso que vai fazer você melhorar. É isso que vai fazer você se diferenciar. Então, anote tudo. Beleza? Então, primeiro ponto, roda uma pesquisa, seja WhatsApp, e-mail, Google Form, como você preferir, com hóspedes antigos, roda uma pesquisa. Segundo, leia cuidadosamente as suas avaliações, todas as suas avaliações que já passaram na sua hospedagem, leia todas. E o terceiro ponto, se você é novo, se você está aprendendo, se você tem poucas avaliações, o que é que eu poderia fazer? Eu posso ler as avaliações das pessoas que eu vou concorrer. Mas, Lagreca, como é que eu sei com quem eu vou concorrer? Eu não te falei no começo da live? Qual é o teu posicionamento? Porque a forma que você vai se posicionar vai te ajudar a identificar quem são as pessoas que estão competindo com você. Porque a gente tem que comparar pera com pera, maçã com maçã. A gente tem que comparar os mesmos produtos. Você não pode fazer uma comparação de um meio de hospedagem que seja muito superior ao seu ou seja muito inferior. Tem que ser o quê? Pau a pau, mesmo patamar. Beleza? Então, analisa as avaliações deles. Veja o que eles estão fazendo de bom para você já começar fazendo melhor ainda o que eles já estão fazendo. Você já está modelando, você já entendeu e você vai fazer melhor ainda aquilo. E depois, veja quais são as oportunidades que eles estão deixando, né, de aproveitar. Quais são as reclamações que ele tem que você pode atuar e aquilo ser um diferencial para você. Onde é que está o erro deles? Pega eles no erro. Olha os erros dele e, não faz errado, faz melhor ainda. Ou seja, você já vai fazer tudo que ele já está fazendo melhorado e ainda vai atender as partes que ele está deixando espaço. Isso é ideal para quem está começando e, óbvio, para quem já está rodando também.
mas para quem não tem avaliação nenhuma, é um excelente começo. Então, as avaliações você pode ler em diversos canais. Você pode ler as avaliações da Booking, você pode ler as avaliações no TripAdvisor, você pode ler as avaliações no Google, você pode ler essas avaliações em qualquer lugar. Qualquer lugar você tem como fazer isso. Aí você anota tudo. Não só leia, não tenha retrabalho. Tudo que você faz, vai dormir, carregue um papel e uma caneta, tira as coisas da cabeça. Porque se você fica guardando, depois eu vou fazer, depois vai dar certo, depois eu vou implementar, eu decoro. Cara, é tanto passo, é tanto detalhe que você não vai decorar. E o que vai fazer a grande diferença, que vai te fazer triplicar reservas, que vai te fazer ter um salário acima dos 10 mil, são os detalhes. Porque se você fizer o básico, o arroz com feijão, básico, basicão mesmo, você já está na frente de muita gente que não faz nenhum básico. Se você, cara, eu estou te falando, eu tive 47 mentorias agendadas. 47 mentorias agendadas. Eu já cumpri 42. 42. E vou te falar que dessas 42 que eu cumpri, posso te dizer que mais de 85% dessas mentorias, os gestores precisavam melhorar as fotografias. Precisavam. Então, para você entender por quê? Porque a fotografia está diretamente ligada ao quê? Ao meu posicionamento, a como eu me mostro, a como as pessoas me enxergam, a minha vitrine. E a partir dali, eu consigo atrair os hóspedes que eu quero. Então, se as tuas fotos estão ruins, consequentemente, você está se posicionando errado. Você vai atrair pessoas erradas. Você não vai conseguir vender o que você quer. Você não consegue gerenciar expectativas. Aquilo reflete numa má avaliação. Você entende que tudo que eu explico dentro do método hospedagem lucrativa se conecta, as coisas se conectam. Nada é jogado avulso. Eu estou falando agora do hóspede. Não, cara. O hóspede conecta com o posicionamento, que conecta com o diferencial, que conecta com a preparação da hospedagem, que conecta com a definição dos teus objetivos e metas, porque se tu tem poucos diferenciais, tu tem que ter objetivo de volume, se tu tem muitos diferenciais, tu pode se dar o luxo de querer ter tickets mais altos, com menos rotatividade. Tudo isso está atrelado à tua proposta, ao teu produto, ao teu serviço, às expectativas que tu cria no hóspede, o desejo que tu provoca, o que foi que eu disse anteriormente. As reservas acontecem através do desejo menos o atrito. E o que é o atrito? Informação, dúvidas, objeções, tudo isso são os atritos. Se eu consigo resolver tudo isso antes que aconteça na cabeça do hóspede, ele faz a reserva comigo, ele pede uma consulta, ele pede uma cotação. Só que eu tenho que saber trabalhar. Então, visto as análises, né, as avaliações dos concorrentes, o próximo passo é você construir quem é o seu cliente ideal. Para você se imaginar como que você conversa com ele. Então, quando você estiver fazendo um post, seja um vídeo, seja uma foto, seja um carrossel, seja um Reels, seja um Stories, enfim, você vai pensar que está conversando com aquela pessoa. Então, por exemplo, para eu construir a minha persona, eu dou um passo anterior. Quem é o meu público ideal? Então, existem várias perguntas. Onde é que ele mora, qual é a cidade, né? Qual é o país, a região, qual é o nível de instrução, qual é a renda mensal desse cara, qual é a preferência, qual é a necessidade. Tem uma série de coisas, uma série de perguntas que são feitas para que você entenda cada vez mais essa pessoa. Ou seja, aquelas mesmas perguntas, não vou dizer as mesmas perguntas, desculpa, mas aquelas perguntas que a gente se faz quando a gente está paquerando alguém, a gente está paquerando, está interessado em alguém, você não faz umas perguntas para entender quem é aquela pessoa? Então, essas mesmas perguntas, né, perguntas similares, análogas, você vai fazer para descobrir quem são as pessoas que conectam com o que você oferece. É aí que a coisa acontece. Então, você fazer essas perguntas e rodar através daquela pesquisa que eu falei anteriormente. Google Form, WhatsApp e e-mail com hóspedes anteriores. Lê suas avaliações, lê as avaliações dos concorrentes, positivas e negativas, e, obviamente, construir essa tua persona, que é o que eu estou te ajudando agora. Por quê? Para construir a persona, eu conheço. E aí, Lagreca, como é que constrói essa persona? Exemplo prático aqui, vou te falar um exemplo bem prático. João, 45 anos, tu já sei a idade, casado, ou seja, já sei o estado civil, 3 filhos, já sei que o cara tem 3 filhos, que o cara viaja com a família, mora em São Paulo, a cidade que ele já está, tem uma renda mensal de 40 mil reais, é pós-graduado, praticante de esportes, gosta de se alimentar de forma saudável, aprecia uma boa gastronomia, gosta de uma boa cerveja artesanal, adora viajar para locais de praia, viaja para curtir com a família e descansar. Logo, ele privilegia locais com estrutura para crianças, lazer, brinquedos, piscina, hospedagens que oferecem serviços. Não gosta de locais badalados, tumultuados.
e é preocupado com a privacidade e a descrição. Aí você, pô, entendi. Então eu já sei várias informações aqui de quem é a minha persona. Aquilo ali é só um recorte. Quantas pessoas eu posso ter lá, Greca? De 3 a 5. De 3 a 5. Desde que essas pessoas não sejam conflitantes. Então, você saber disso vai deixar você mais próximo de triplicar reservas. Por que vai deixar mais próximo de triplicar reservas? Preste atenção nisso aqui que eu vou falar agora. Beleza. Te disse toda a informação de João, né? Sabe a idade dele, sabe o estado civil, sabe que o cara tem filho, sabe onde é que o cara mora, sabe onde é que qual é a renda mensal, sabe que ele é pós-graduado, que ele tem um nível de instrução bom, então o salário do cara é bom, pratica esportes, então já sabe que o cara tem uma alimentação saudável, o cara quer se manter ativo, vê que o cara gosta de uma boa culinária, viaja com a família. Então, olha quantas informações eu tenho de preparação. E o que é que eu posso fazer com essas informações? Eu posso fazer o café da manhã mais saudável, mais fit. Posso fazer. Se esse é o meu perfil de hospedagem. Estou dando um exemplo, tá? Pode ser que não se conecte, pode ser que você seja um anfitrião. Mas como é que eu vou servir café? Ontem eu atendi uma aluna, a Karen, e ela é gestora de 72 imóveis por temporada. Ela administra 72 imóveis em Gramado. E ela oferece vários serviços, várias cestas, vários lances, que é uma coisa que eu ensino para os meus alunos dentro das vendas acessórias. Porque você não pode servir café da manhã se você é anfitrião, porque vai caracterizar como serviço de hospedagem. Dá problema. Você não pode fazer isso. Mas você pode oferecer o quê? Uma cesta. Eu tenho parceiros, não sou eu que estou fornecendo, eu tenho parceiros que entregam. Ou seja, não existe cesta de café da manhã, não existem cestas de boas-vindas, cesta de chocolate, cesta de dia dos namorados, cesta de dia das mães, não tem cestas? Eu posso fazer uma cesta. Então, se eu sou um anfitrião, atendo um cara desse, e ele está fazendo uma viagem romântica com a mulher dele, por exemplo, não com os filhos, por que eu não posso oferecer uma cesta saudável para esse cara? Por quê? Ó, eu tenho aqui uma cesta mais, digamos, não tão fitness, e eu tenho aqui fitness. Tenho duas opções, mas eu mostro pro cara, porque se aquilo se conecta com ele, então o café da manhã é saudável, as acomodações têm bastante conforto e privacidade, dispõe de alguns equipamentos para exercício. Que equipamentos? Eu tenho umas borrachas, aquelas borrachas que tem, eu tenho umas bolas com peso, alguns poucos equipamentos, eu tenho uma esteira para fazer um abdominal. A esteira não é esteira de caminhar, não, aquelas esteiras que a pessoa bota e faz abdominal, faz yoga. Eu tenho uma esteira daquela para o cara se movimentar. Eu tenho um entretenimento, caso ele viaje com as crianças dele, eu tenho um entretenimento. Por quê? Porque eu tenho um plotter para as crianças desenharem, eu tenho uns brinquedos lúdicos, eu tenho uns quebra-cabeça, eu tenho um quebra-cabeça. Se as crianças forem um pouco maiores, tiverem um pouco mais de idade, eu tenho alguns jogos que servem para interação da família. Quantos de vocês já pararam para pensar nisso? Quantos? Quantos que você, cara, eu sou o ideal para a família. E tu pegou ali um tabuleiro de jogos, colocou as cartas em cima e mostrou para as pessoas que realmente você estava próprio para aquele, preparado para aquele público. Quantas vezes isso já aconteceu contigo? Quantas? Então você começa a entender que quando você conhece a pessoa, você prepara a hospedagem, que é o próximo passo. Foi o que eu falei, que é o que eu ensino dentro do método de hospedagem lucrativa. Eu estou trazendo para vocês aqui fragmentos, porque cada um desses tópicos eu tenho uma aula aí de pelo menos 30 minutos, com apresentação, eu tenho que tirar dúvidas, então eu tenho aulas só sobre público-alvo, aulas só sobre posicionamento, aulas só sobre diferenciação, aulas só sobre objetivos e metas, aulas só sobre preparação da hospedagem, porque tudo isso conectado é a base que vai te dar para saber como que eu vou vender isso. Como que eu vou oferecer isso? Como eu vou preparar meu anúncio no Airbnb? Como eu vou preparar na Booking? E tudo isso para quem está começando do zero. Porque eu estou falando aqui não é nada termos técnicos. Não tem nada de termo técnico que eu estou falando. Nada. Então, a pessoa que está começando do zero hoje, a pessoa que está querendo começar uma profissão de administrador, a pessoa hoje que é um anfitrião que não tem resultado, um hoteleiro, dono de pousada pequena, um hotel pequeno, cara, pode acreditar que muitos deles não fizeram isso. Estão vendendo assim, ó, no fluxo, só vai. E se você faz as coisas no fluxo, qual o resultado que você vai esperar? Não pode ser um resultado muito bom, porque no fluxo, o que vier tá bom. Mas não é assim que funciona. Nenhuma estratégia empresarial funciona assim. Isso é um risco, né? Isso te faz perder tempo, perder dinheiro, te gerar ansiedade. Então, por isso que é importante conhecer as pessoas que você atende. E eu sempre falo, eu vou explicar isso com mais detalhes dentro da semana Triplica Suas Reservas. Eu vou falar um pouquinho sobre o hóspede ideal, vou trazer um pouco mais de detalhes, porque na semana tem a apresentação, tem os slides, tudo acontece pelo YouTube. Então,
é mais elaborado. Então, eu trago mais informações, principalmente as pessoas que são mais visuais, pessoas que gostam de ver, que gostam de, sabe, de interagir, de entender um pouco mais do conteúdo, trazer uma parte visual conecta melhor. Então, esses são os pontos que você tem que saber quando você constrói o público ideal, definir a minha persona. Falei para vocês que existem 10 tipos de propriedade. Quais são os 10 tipos de propriedades mais comuns do Brasil para eu me posicionar? Hotel, pousada, hostel ou albergue, apartamento ou flat, casa de temporada, motel, chalé e bangalô, resort, quarto compartilhado e camping. Esses são as 10 tipos de acomodações que mais vendem na Booking. São essas aqui. São essas aqui. Eu me lembro muito bem que eu apresentava isso em workshops e a gente grava, né? Então eu sei que esses são os 10. Existem 30 tipos de hospedagem dentro da Booking. Tem hotel casulo, hotel cápsula, sei lá, um negócio assim, que o cara entra, parece um colchão, uma máquina de ressonância magnética. O cara dorme dentro do casulo, Deus me livre. Eu sou claustrofóbico, Deus me livre entrar num negócio desse. Eu ia morrer com falta de ar. Mas tem vários tipos de hospedagem, né? A gente vê no Airbnb, tem casa flutuante, tem casa na árvore, castelos. Então a Booking também tem. Ela também está nessa pegada junto com o Airbnb, já tem um certo tempo. Mas é porque a Booking, o Airbnb é mais conhecido, né? O Airbnb ele tem um lance que a Booking não tem. O Airbnb ele tem muito um senso de comunidade. E eu atribuo muito esse senso de comunidade pelo fato dos gestores poderem avaliar os hóspedes. Quando os gestores podem avaliar os hóspedes, parece que esse senso de comunidade ele fica mais, é como se as pessoas se protegessem. Eu acho isso bacana, isso devia ser uma coisa que a Booking devia alterar. Então, beleza? Esses são os 10 tipos de hospedagens que você precisa ter para que você se posicione. Porque isso está diretamente ligado à expectativa que você está gerando no seu hóspede. Está diretamente ligado. Então, por fim, qual a importância do posicionamento? Para a gente encerrar. Mensagem direcionada ao teu público certo. Esse é um ponto. Segundo ponto, foco no que importa, no que traz resultado. Porque quando você se posiciona, você não está preocupado em pegar aquele hóspede que não conecta com você. Agora, quando você é genérico, quando você é muito aberto, você está pegando qualquer pessoa. Você quer pagar a conta. Você entende? Imagina uma empresa que você vai assim, qual é o teu objetivo? Pagar a conta, vender. Pode. Tipo assim, uma pizzaria, por exemplo. Tem pizzaria que a massa é de um jeito, tem pouco recheio, o preço é mais barato porque é para um público. Porque se essa mesma pizzaria fosse rechear mais a pizza ia ficar mais cara e talvez o público que ela atende não ia valorizar, não ia querer pagar. Então ela trabalha com um tipo de pizza com pouco recheio. Esse é um exemplo. Então, até a própria pizzaria, que pizza... Pô, a maioria das pessoas gosta de pizza, né? Quem é que não gosta de pizza? É muito difícil, né? Você sabe que você encontra alguém que não gosta de uma pizza. Então, até a pizzaria, ela tem que saber para que ela vai vender que não é para todo mundo. Não é todo mundo, né? Mesmo que todo mundo coma pizza, a minha pizza, ela não é feita para todo mundo. Então, isso é um ponto importante. Porque dentro da minha pizzaria, eu vou ter, cara, a Pizza Hut. Você acha que a Pizza Hut, ela atende uma pessoa da classe C? Não. Porra, é uma pizza de quase 90 conto. Uma pizza de quase 100 reais, uma pizza. Eu tô falando todo o Nordeste, tá? Quem tiver no Sul, Sudeste, talvez a pizza seja aí. Mas aqui no Nordeste, tem pizzas de 25 reais, pizza de 30. Aí quando a pizza é melhor, é 50, 55, 60. A Pizza Hut é 90, 89, 90. Você acha que um cara da classe C, que ganha um salário mínimo, ganha um salário mínimo, um salário e meio, 2 salários no máximo, esse cara é comedor de Pizza Hut? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, é pizza, mas não é para todo mundo. É igual a minha hospedagem. É hospedagem. Todo mundo dorme? Todo mundo vai no banheiro? Todo mundo toma banho? Mas não é para todo mundo. Não pode ser para todo mundo. É que nem quando eu falo sobre a minha metodologia. O que eu trago aqui? Eu trago aqui um método que serve para as pessoas triplicarem reservas. Para as pessoas que já são experientes, quem está começando do zero, né, quem está patinando. Mas o meu método é feito e desenhado para pequenos e médios meios de hospedagem. Pequenos e médios. Então, ou seja, aquele cara que tem até 30 quartos, que é um hotel que tem 30 quartos, 25 quartos. Aquela pousadinha que tem 4 quartos, 5 quartos. Aquele anfitrião que só tem um flat, que só tem um apartamento, que só tem uma casa de temporada. O meu método é desenhado para essas pessoas. Mesmo que eu tenha, no passado, atendido hotéis com 300 quartos, 400 quartos, como ex-funcionário da Booking, a minha metodologia, ela funciona para quem é pequeno, para quem está começando,
para quem já está operando, mas não tem o resultado. Porque eu conheço várias pessoas que têm 3 anos sendo anfitrião, tem 3 anos sendo dono de pousada, mas não tem resultado ainda. Eu tenho vários alunos assim. Eu tenho vários. De quem está começando do zero, de quem já está rodando e de quem está entrando no segmento pela primeira vez, que não tem nem hospedagem ainda, que está aprendendo para, às vezes, prestar consultoria. Eu tenho pessoas que já entraram no meu curso que hoje prestam consultoria. Não tem problema nenhum, o mercado dá para todo mundo. Eu fico até lisonjeado com isso, de que o meu método ensina outras pessoas a ganharem dinheiro, não só com hospedagem, mas como a pessoa prestar um serviço. Porra, que massa! É sinônimo de que o negócio é prático, o negócio funciona. Isso funciona. Então, a minha hospedagem, o meu método, ele não é feito para um hotel que tem 300 quartos, 200 quartos. Esse não é o meu público. Eu não converso com esses caras. Eu não tenho nenhum hotel de rede dentro das minhas turmas. Eu tenho hotéis independentes, de 30 quartos, de 100 quartos, tenho. Eu tenho pousadas também, de 20 quartos, 15 quartos, 30 quartos. Eu tenho anfitriões que tem 1, que tem 2, que tem 3, que tem 4, que tem 10 imóveis, que tem 70 imóveis. Tem também. Mas a metodologia é direcionada para esse público. Para você que é pequeno, para você que não tem informação, para você que não tem equipe de marketing. Porque os grandes, o cara tem marketing, tem comercial, tem departamento de reserva, mas o cara que é pequeno, não tem. Esse cara não tem. Então a minha mensagem chega para ele, para que ele entenda assim, cara, cada vez mais que você se aproximar da estratégia que eu compartilho, desses pequenos fragmentos que eu trago para você conseguir triplicar reservas e ter o salário que você quer acima dos 10 mil, é simples, é um passo a passo. Mas não é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo teria. Mas é simples, desde que você esteja o quê? Comprometido, que é a principal virtude que eu vejo, é o comprometimento. Então, quando a gente fala aqui, no ponto final aqui que eu estou dando sobre posicionamento, o posicionamento é importantíssimo porque a mensagem direcionada, você foca no que importa, no que traz resultado, você prepara a hospedagem, você monta a sua estrutura, tanto de hospedagem como de serviços, que vão ser oferecidos, porque naquele caso que eu disse da persona, vocês lembram que eu falei que João gostava de cerveja artesanal? Se eu sou um anfitrião e eu vou atender João, e eu já estou ligado nisso, que é o tipo do público que eu atendo, por que eu não deixo as cervejas artesanais já geladinho na cerveja, na geladeira ou no frigobar? Porra, João pode consumir. Se ele não consumir, tá tudo bem, não precisa pagar nada. Mas se eu não botar o doce na boca da criança, ele não vai, pô. Ele não vai ligar para mim e dizer, tem cerveja artesanal para deixar disponível para mim. Não. Eu que tenho que abarcar a experiência. Você entende que tudo isso se resume ao quê? Ao hóspede no centro do negócio. Toda empresa bem-sucedida, todo negócio bem-sucedido, ele tem o cliente rege todas as ações da empresa. O cliente é o centro. Eu não estou dizendo que o cliente sempre tem razão. Não misture as coisas, não confunda o que eu estou dizendo. O cliente, ele tem que estar no centro do negócio, balizando as minhas ações. Então, ou seja, quando eu sei quem eu quero atender, a minha preparação é melhor. Porque eu poderia deixar uma cerveja artesanal para João, já que João é atleta, tem vida saudável, gosta de uma cerveja artesanal, não é tomador de Skol, ele deve tomar uma Heineken, deve tomar uma Baden-Baden, deve tomar uma cerveja mais premium. Então eu tenho que conhecer esse cara, porque se eu colocar um Skol, eu vou me queimar com esse cara. Eu vou me queimar com ele. Mas se eu tenho meio de hospedagem mais simples, por exemplo, aqui no hotel, se eu colocar aqui para vender o Skol, a galera vai ficar satisfeita. Por quê? Porque eu tenho diárias de R$90, eu tenho diárias de R$92, 95. Então não tem problema nenhum eu vender um produto desse, porque conecta com o público que eu atendo. É um público mais simples. Não é um público A. O público A tem outros hotéis aqui na minha frente, na orla, na via costeira ali, que tem hotéis que são resorts, que são mais caros, são mais bacanas, mas enfim, cada um no seu quadrado e tem mercado para todo mundo. Desde que eu saiba me posicionar, desde que eu saiba aparecer, chamar a atenção, que é o grande petróleo, digamos hoje, do século XXI, de chamar a atenção. Quanto mais atenção eu chamo das pessoas certas, mais as pessoas clicam no meu anúncio. Quanto mais cliques eu tenho, aquilo vira o quê? Reserva. Não tem erro, não tem erro. Mas é porque as pessoas têm preguiça de pensar. O cara tem preguiça, o cara quer saber lá qual é o botão. Qual é aquele truque mesmo? Não, tem um termozinho que diz assim. Qual é aquela malícia mesmo? Qual é aquele botão mesmo que eu aperto que vem um monte de reserva? Não tem, cara. Não tem botão. Botão todo lugar tem. O que você tem que saber é a estratégia que está por trás do que fazem pessoas comuns triplicarem reservas. É isso que você tem que entender. A importância que é saber o hóspede-alvo. E óbvio que eu me aprofundo dentro disso mais dentro do meu método de hospedagem lucrativa. E por fim, o posicionamento é importantíssimo porque me auxilia na criação de conteúdo. Todo conteúdo que é produzido, ele tem que ser um conteúdo
que vai conectar, que vai engajar com as pessoas que eu quero atrair, com os meus futuros hóspedes. Porque as pessoas não seguem marcas, as pessoas seguem pessoas. Pessoas gostam de seguir perfis que têm valor, que conectam, que oferecem, que ajudam, né? É isso, produzir conteúdo. Obviamente que a live de hoje não é sobre conteúdo, eu já fiz uma live sobre criação de demanda, que é a produção de marketing de conteúdo. Eu até falei, por sinal, o livro está aqui, que eu estou pegando algumas coisas dele. Esse é um livro que eu gosto muito, que é sobre marketing de conteúdo. Então, você consegue produzir isso. Por quê? Porque eu vou produzir o conteúdo que conecta com o cara que eu quero. Simples assim, tá? E aí a gente não vai entrar nisso aí, porque o conteúdo é algo muito denso, tem muita coisa para falar e eu adoro esse tipo de marketing. Como é que vocês chegaram até em mim? Conteúdo. Eu não chamei ninguém aqui no perfil de ninguém, mandei mensagem privada, ó, me segue, acompanha. Não, eu produzo conteúdo, distribuo ele. As pessoas se interessam e vêm ver o que é que eu tenho para falar. Se faz sentido, se o que eu falo tem resultado. Porque o mais importante não é a teoria, é o resultado que a metodologia gera. E isso aí eu tenho provas demais. Estou até catalogando cada vez mais. Vemos aí, eu acho que mais umas 4 pessoas, mais uns 4 depoimentos agora que triplicaram reservas. Né? Dia 3, 4 e 5 teremos depoimentos. 3, 4, 5 e 6 teremos depoimentos aí de alunos novos que triplicaram reservas. Fora os antigos, né? A gente já tem aí catalogado, que vocês já vão assistindo aí, as pessoas que já me acompanham há um tempo. Mas vamos junto. E gostou da live de hoje? Deixa logo o like aqui no vídeo. Não vai embora sem deixar o like. Você que está me vendo no YouTube, no Facebook, deixa o teu like, é importante para mim. Se inscreve no canal e ativa as notificações, naquele sininho. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Fui, turma. Obrigado.